Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quarta-feira, dia 11 de junho. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário Nacional. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre Marco Civil da Internet e responsabilidade das Big Techs pelos usuários. Destaque para o voto do ministro Flávio Dino. Eu considero que as redes sociais não aproximaram a humanidade daquilo que ela produziu de melhor. Não aproximaram a humanidade da ciência, tampouco da filosofia, muito menos ainda da religião. STF pede explicações sobre suposta existência de emendas paralelas e orçamento secreto na saúde. Política de eficiência das execuções fiscais garante 10 milhões de processos extintos em menos de 2 anos. Karina Chagas. Para que esse programa avançasse, foram assinados diversos acordos entre tribunais, procuradorias e prefeituras. Por meio desses acordos, os efeitos são positivos sobre a arrecadação e redução no tempo de espera, tornando os processos judiciais mais ágeis no país. E ainda, combate à criminalidade moderna é tema de simpósio realizado pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Interpol. Agora são 6 horas e 15 minutos e o Radar da Justiça começou. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Hoje, o Supremo Tribunal Federal voltou a julgar a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet e a extensão da responsabilidade civil de redes sociais por conteúdos gerados por terceiros. O julgamento de repercussão geral gira em torno de 2 recursos extraordinários que tratam da necessidade ou não de decisão judicial prévia para haver responsabilização das plataformas por danos decorrentes de postagens de usuários. Quem abriu a votação nesta quarta-feira foi o ministro Flávio Dino, que defendeu a responsabilização das plataformas digitais e criticou o papel delas na sociedade. Vamos ouvir um trecho do voto do ministro. Eu considero que as redes sociais não aproximaram a humanidade daquilo que ela produziu de melhor. As redes sociais não aproximaram a humanidade da ciência, tampouco da filosofia, muito menos ainda da religião. As redes sociais, se dependesse de mim, receberiam um juízo extremamente negativo em relação ao que vem produzindo de etos nas sociedades humanas. É preciso ter muito cuidado com o tecnodeterminismo. É uma encruzilhada vital na trajetória do ser humano na Terra. Uma vez que o tecnodeterminismo quer ser Deus, onipotente e onisciente. E, portanto, não considero mesmo que nós pudéssemos, a estas alturas, sequer classificar isto de redes sociais. Penso, contudo, que não estou aqui para realizar o meu plexo de valores. Um juiz não impõe a sua subjetividade pessoal por sobre um colegiado qualificado como esse, tampouco sobre a sociedade. O ministro Cristiano Zanin também votou hoje e falou em aproximar a responsabilidade das plataformas digitais às responsabilidades que foram fixadas pelo próprio STF aos meios de comunicação tradicionais. Eu trago no meu voto também uma citação de Lilia Brandt Stein, que mostra que, a partir de uma pesquisa dada ao Senado, sobre a frequência com que os brasileiros usam os meios de comunicação como fonte de informação. E, segundo ela, 79% dos entrevistados afirmam que sempre utilizam o WhatsApp. 49% se valem do YouTube. 44% do Facebook. Então, nós temos aqui um número expressivo de brasileiros que se informam pelas plataformas digitais. Então, isso me parece reforçar a necessidade de, o tanto quanto possível, de aproximar a responsabilidade das plataformas com a responsabilidade que nós fixamos para os veículos de comunicação tradicional. Agora há pouco, após o intervalo regimental, quem iniciou o voto foi o ministro Gilmar Mendes.
4 outros ministros já haviam votado em sessões anteriores. O relator, ministro Dias Toffoli, e ministro Luiz Fux votaram pela inconstitucionalidade da norma, defendendo a responsabilização das plataformas, mesmo sem decisão judicial, especialmente em casos graves como perfis falsos ou discursos de ódio. O presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, propôs solução intermediária, mantendo a exigência judicial para crimes contra a honra, mas permitindo remoções com base em notificação em outras hipóteses. Já o ministro André Mendonça votou pela constitucionalidade do artigo, com foco no devido processo e na autorregulação das plataformas. O julgamento deve continuar amanhã. E o Superior Tribunal de Justiça vai revisar regras sobre dívida de condomínio em imóveis. Quem traz os detalhes é o repórter Bruno Moreira. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça vai reavaliar um tema que pode refletir diretamente nas atividades de quem compra ou vende imóveis. O colegiado vai revisar o entendimento firmado no chamado Tema Repetitivo 886, que trata da responsabilidade por dívidas condominiais após o comprador assumir a posse do imóvel. O objetivo é definir se tanto o promitente vendedor quanto o promitente comprador podem ser responsabilizados ao mesmo tempo por esses débitos, mesmo que o condomínio não tenha sido formalmente notificado sobre a transação. A relatora do caso, ministra Isabel Galotti, afirmou que há decisões conflitantes sobre o tema tanto no próprio STJ quanto em tribunais de origem. Ela destacou a natureza das dívidas condominiais, que prevê que a obrigação está ligada ao imóvel e não apenas à pessoa que o ocupa. Enquanto o julgamento não acontece, os processos semelhantes que tramitam no STJ e nos tribunais estaduais estão suspensos. Entidades interessadas poderão se manifestar no processo nos próximos 30 dias, oferecendo argumentos técnicos sobre a controvérsia. A reavaliação faz parte do modelo de recursos repetitivos que permite ao STJ padronizar decisões e dar mais segurança jurídica ao país. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. No próximo bloco, em menos de 2 anos, política de eficiência das execuções fiscais garante 10 milhões de processos extintos. E ainda, a STF pede explicações sobre emendas paralelas e orçamento secreto na saúde. Agora são 6 horas e 21 minutos, nós voltamos já. Radar da Justiça. Segundo o CNJ, a política de eficiência das execuções fiscais promoveu a extinção de 10 milhões de processos no período inferior a 2 anos. Karina Chagas é quem traz as informações. 10 milhões de processos foram extintos no país através da política de eficiência das execuções fiscais. A redução foi superior a 26% no período entre outubro de 2023 e abril de 2025 e é resultado de política implementada pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso. Para que esse programa avançasse, foram assinados diversos acordos entre tribunais, procuradorias e prefeituras. Por meio desses acordos, os efeitos são positivos sobre a arrecadação e redução no tempo de espera, tornando os processos judiciais mais ágeis no país. A extinção de execuções fiscais abaixo de R$10 mil, priorização de processos com maior potencial de recuperação e promoção de mecanismos de cobrança mais eficientes, como o protesto de títulos, fazem parte da política de eficiência do programa. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o projeto provocou uma melhoria de 16,55 pontos percentuais na taxa bruta de congestionamento dos processos, que passou de 87% no fim de 2023 para 71% em abril deste ano. Segundo o Índice de Atendimento à Demanda, a política de implementação gerou uma maior eficiência na prestação do serviço jurisdicional. Já a baixa de processos apresentou índices superiores a 100%. Da agência Rádio Web, Karina Chagas. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deu 10 dias de prazo para que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Congresso Nacional, partidos políticos e entidades envolvidas expliquem a suposta existência de emendas de comissão paralelas e um novo orçamento secreto no Ministério da Saúde. O relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental, Flávio Dino, foi informado pela Associação
contas abertas pela Transparência Brasil e pela Transparência Internacional Brasil de que haveria uma manobra para dificultar o rastreamento de parte das emendas parlamentares. Segundo as 3 entidades admitidas na ação como interessadas, haveria uma nova modalidade de destinação de emendas de comissão e de bancada para as quais o Legislativo teria disponíveis valores da ordem de 8 bilhões e meio de reais no orçamento da União. Para viabilizar a execução dessas emendas, o código de identificação desses pagamentos teria sido alterado para burlar as exigências de transparência e rastreabilidade impostas pelo STF. As entidades também apontam que parlamentares estariam fazendo indicações de gastos de menos de 3 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Saúde, que poderiam configurar um novo orçamento secreto. E o STJ e a Interpol realizam um simpósio inédito para discutir combate à criminalidade moderna. Tiago Silva é quem traz as informações. O combate ao crime organizado e os desafios da criminalidade contemporânea é o foco do primeiro simpósio STJ Interpol, que acontece nesta quinta-feira, dia 12, em Brasília, no Distrito Federal. O evento é promovido pelo Superior Tribunal de Justiça, com apoio da Interpol e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, além da AJUF e da Associação dos Magistrados Brasileiros. Magistrados de todo o país, especialistas internacionais e autoridades convidadas vão discutir temas como tráfico de drogas, crimes ambientais, corrupção, tráfico de pessoas e delitos financeiros. A mesa de abertura será às 9 da manhã e contará com o presidente do STJ, o Procurador-Geral da República e o Secretário-Geral da Interpol, além de outras autoridades. Após a cerimônia, os debates seguem em caráter reservado, com participação exclusiva de magistrados e convidados. Agência Rádio Web, Tiago Silva. São 6 horas e 27 minutos. A seguir, um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Tribunais do Amazonas reforçam cooperação para facilitar o acesso à justiça e promover a cidadania. Cid Marcos. O Tribunal de Justiça do Amazonas, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas assinaram nesta semana 2 acordos de cooperação e um de adesão com a finalidade de reforçar e desenvolver iniciativas que assegurem o acesso facilitado à justiça, bem como a efetivação dos direitos fundamentais e a promoção da cidadania, especialmente em comunidades mais vulneráveis do interior do estado. Projeto de tribunal goiano vence Prêmio Nacional de Inovação. Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça de Goiás conquistou um importante reconhecimento nacional. O projeto Raízes Calungas, Justiça e Cidadania foi o vencedor do 5º Prêmio Conexão Inova, promovido pela Rede Conexão e Inovação Pública. O prêmio teve, nesta edição, mais de 2.200 projetos inscritos de todo o país, em diferentes categorias. A iniciativa visa reconhecer e valorizar ações que impactam positivamente a gestão pública, tornando os serviços mais acessíveis, eficientes e conectados com a realidade da população. Tribunal de Alagoas desenvolve projetos de linguagem simples e combate à desinformação. Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça de Alagoas, por meio do Laboratório de Inovação Justinova, tem intensificado esforços para transformar a comunicação com a sociedade e ampliar o acesso à informação clara e confiável. 2 iniciativas se destacam no portfólio do laboratório. O projeto Simplifica Precatórios, a justiça que fala a sua língua, e a participação no Observatório da Desinformação Alagoas. As 2 iniciativas estão alinhadas às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. São 6 horas e 31 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima quarta-feira e até amanhã.